Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e entidades associadas. O tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre assédio, a violência, né? Por que que nós estamos banalizando essa questão, inclusive na política, na religião, na nossa atualidade, né? Infelizmente, a gente tem acompanhado um cenário muito trágico e triste, onde as pessoas não querem mais conversar sobre política, tá? Tudo vira ofensa, tá cheio da a turminha do mimimi, tomam conta, qualquer coisinha que você fala, a pessoa fica ofendida, né? Ela defendendo o candidato dela, ela traz isso pro pessoal, né? Grupo da família virou confusão. E o que me chama muita atenção é que hoje o assédio está naturalizado, né? As pessoas chegam para te intimidar. Como é que você não vai votar no meu candidato, sabe? A gente está vendo assédio profissional, moral, e isso é muito complicado, né? A violência simbólica desenfreada, um desrespeito, uma falta de diálogo, uma falta de compreensão absurdas na nossa sociedade. E para a gente discutir esse tema, que eu acho que é um tema muito pertinente na atualidade, né, nesse período, inclusive, eleitoral, né, nós convidamos, né, o professor da área criminal, do direito, o professor Tiago. Bem-vindo, professor. Bom dia, bom dia. Mais uma vez, obrigado. Sim, uma felicidade estar aqui com vocês novamente para fazer fazer online o que deve ser feito na vida real. Dialogar, Dialogar. conversar, te escutar, Jorge, nos escutarmos. Sim, que bom, né? E temos aqui o nosso colega de sempre, professor Leonardo. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Você não vai votar no meu candidato? Olha. Bom dia. Vai rolar sapatada, tijolada, cintada, né? Vou te tratar mal, vou te isolar, não quero mais sua amizade. Gente, a gente está num cenário que é tão engraçado que a política, ela mostra para mim aquela coisa que a gente tinha com 12 anos de idade, de quem que é o dono da bola, quem que vai ganhar o jogo, né? Se eu não ganhar no futebol mesmo, vamos terminar a coisa na pancadaria, que eu tenho que ganhar de qualquer jeito, né? A gente está num processo extremamente imaturo, violento, agressivo, onde, infelizmente, inclusive, a gente está coordenando aqui na região Centro-Oeste, né? Eu sou um dos coordenadores do Setembro Amarelo, e a convite do Ministério Público, né, do Trabalho, nós fomos lá falar sobre assédio, né? Que a quantidade de casos de assédio nesse período aqui desse último ano quadriplicou. Tá naturalizado o assédio, né? A violência simbólica, as pessoas destratarem umas às outras, intimidarem umas às outras, né? Professor Tiago, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? O senhor que está na área criminal, o pessoal perdeu o medo de cometer crime, porque até onde eu sei, isso é crime, né? Justo, justo, justo. O triste é porque, igual você me pergunta, Jorge, o que aconteceu? Porque quando chega, pelo menos a minha área do direito, ela é uma área idealizada, pelo menos no campo das ideias, para não ser usada. O criminal é a última fronteira. Isso nós desenvolvemos isso durante todo o curso jurídico. O criminal é o sintoma de quando todos os demais elementos, desde moral, costumes, religião e as outras normas civis, administrativas, tributárias, não resolveram o problema. E como a gente está falando de gente, a grande massa, a massa, né, a maior parte desse problema é relacional. Eu acho que a palavra-chave dessa live aqui hoje é relação, relacional. O ser humano, já que eu fico aqui me perquirindo dessas causas, ele
cada vez mais chega perto da Lua e se distancia do vizinho. Ele consegue se relacionar com o planeta Terra inteiro através do smartphone dele, mas não tem hoje a capacidade de dar a empatia, de dar um bom dia para o vizinho, de oferecer aquela velha xícara de o cafezinho, lembra o cafezinho? E aí, o cafezinho? Que cafezinho da nossa avó? Tudo era um cafezinho, tudo se resolvia no cafezinho. de casamento e IPTU atrasado. E eu acho que, infelizmente, depois que você me convidou para essa live, eu fiquei, porque assim, os aspectos jurídicos nós temos vários. Nós temos crimes de calúnia, nós temos crimes de injúria, nós temos crimes de assédio moral, temos condutas de assédio sexual. Ou seja, o nosso problema não é ter repressão, não é não ter lei, não é não ter ausência de mecanismos legais para coibir esse tipo de ação. A questão é que as pessoas não estão mais se sentindo constrangidas, de alguma forma, seja religiosamente, moralmente ou normativamente, a praticar essas condutas que são, assim, a priori, no mínimo do bom senso do absurdo, né? Sim. Olha, não importune ofensivamente a coleguinha de trabalho. Olha, sabe, aquelas coisas assim que, olha, você pega. Esses dias no jornal, o patrão estava com suspeito que 2 funcionários dele estavam furtando ele. O cara pegou uma vara, queimou um e bateu na mão do outro, sabe? Reproduzindo aquela relação de Casagrande-Senzala, do Gilberto Freire. Isso foi noticiado amplamente. E o mais curioso, não é, que todos que estavam envolvidos compartilhavam do mesmo tom de pele, muito provavelmente do mesmo ambiente de relação social que tinham, e reproduziam um tipo de violência que no nosso Brasil, Ave Maria, né, gente? Veio das caravelas. Sim, Professor, isso entra num tema que para nós é muito rico, que é a violência simbólica, né? Que a gente está vendo hoje naturalizada no comportamento. As pessoas estão julgando ser lícito as atitudes, os pensamentos violentos, né? E que me chama muita atenção, né, professor Leotão Dato, é essa coisa do, olha, é muita imaturidade. Se você não gostar do meu time, eu tenho que quebrar a sua cara. Se você não votar no meu candidato, eu não converso com você, eu não sento na mesa mais com você. Que infantilidade é essa, professor Leonardo? O que está acontecendo conosco que perdeu, pelo radicalismo, a capacidade de sentar com alguém que pensa diferente e dialogar? Que destempero é esse? Eu vou acrescentar na pergunta do Jorge para o professor Leonardo, de onde vem tanta bile? De onde vem tanta bile? Para que tanta bile? A reação colérica, né, Tiago? Exatamente. E primeira coisa, né? Como é confundida a individuação, né, a máxima dentro do Jung, como individualização. Né? Eu vou começar por aí. E também um fenômeno que o Jung tem nas obras completas do Jung, né? Eu estava fazendo até esses dias um mapeamento chamado unilateralidade da consciência. Né? Eu olho por um lado, olho por um prisma, então o que o Tiago fala não está errado, porque a minha verdade é única e exclusiva. Né? O que o Jorge fala também é único e exclusivo. E no meio de tanta belicosidade, né? Nós também, e é um fenômeno que eu acho que não aconteceu agora, ele vem ocorrendo, nós perdemos, né, enquanto a contemporaneidade, parece que nós perdemos a capacidade de nos assustarmos, de nos indignarmos com os fenômenos. Ao contrário, nós banalizamos. Né? É muito curioso isso, professor, porque a gente está num cenário onde a fantasia toma conta da sociedade.
Eu gosto de política, não sou partidário, não estou filiado a partido nenhum, e eu gosto de ver propostas factíveis. Eu não vou atrás de quem faz fake news, eu não vou atrás de quem propõe absurdo. Eu vou pintar a lua de verde. Não, eu quero saber o que de verdade você pode fazer, quais são as suas propostas enquanto candidato. E a gente está vendo dentro desse cenário que você está falando, hoje na nossa civilização, um excesso de fantasia, onde as pessoas estão propondo absurdos e outros reproduzindo absurdos, inclusive dentro, para justificar essa forma de violência violenta de ser. Nós temos um cenário onde você tem o absurdo generalizado, a defesa da fantasia, ou você acredita no absurdo que eu estou te falando, ou a pancada vai comer. Então, é uma mistura de casos, de assédio com a defesa de ideias totalmente estapafúrdias. E olha que isso não está tendo partido, A gente está vendo isso na esquerda, no centro da direita, Está sendo muito questionado hoje no debate político. Eu particularmente, eu gosto do debate, até porque as pessoas têm que ser cobradas, E aí a coisa é tão absurda que se você cobrar o político sobre os seus atos, que tem inclusive um mandato público, ele é eleito para ser cobrado e a oposição vai para cima. Isso é política, Não tem jeito de ser diferente, A galera sai toda ofendida querendo resolver no tapa. Pelo amor de Deus, doutor Tiago, me ajuda. O que a gente faz com isso? Olha, você tem uma coisa. Infelizmente, nesse sentido aí, eu não consigo oferecer nenhuma ajuda. Porque todas as vezes que fizeram apostas na área criminal como um mecanismo eficiente de solução para um determinado... E aqui, vocês podem ver que a gente partilha muito lá do Durkheim, lá, de fato social, de anomia social. Sim, sim. Porque, querendo ou não, a gente, pelo menos na minha perspectiva, a gente tem várias formas de ver o direito, mas eu vejo o direito como manifestação cultural, mas não dá para desprezar também algumas considerações da escola alemã do Durkheim, porque, querendo ou não, você, para chegar no jurídico e para chegar no criminal, é igual eu ressalto, é quando nós falhamos enquanto sociedade, enquanto processo civilizatório, enquanto sociedade mesmo, comunidade. Porque E todas acho que as pode entrar soluções... também, até no Foucault também, professor? Justo, com certeza. Porque todas as soluções que nós temos para oferecer, e já foram oferecidas, a história do direito penal mostra isso, são soluções que não apagam o fogo, não resolvem a origem do problema e só mascaram. Vamos aumentar a pena quando houver feminicídio. Aumentou o número de feminicídio. Não foi uma pena mais exacerbada que coibiu a conduta feminicídio, por exemplo. Então, eu lido com uma área muito complicada em termos de profilaxia. A minha área... E aí a gente também não pode desprezar essa dimensão da área criminal, que é a dimensão pedagógica. Você não cumpriu o contrato social, você agiu contra a norma, você tem que responder por aquilo que fez, Afinal, adultos somos. Eu acho que está faltando alguma coisa nesse caminhozinho. Adultos somos, temos que ser responsabilizados pelas nossas escolhas e pelas consequências delas. E o que a gente vê hoje é que as pessoas parece que tiraram essa perspectiva de ter que responder pelo que fazem, que tudo que sai da sua boca ou em termos de ação vai estar justificado, seja por uma questão política, ideológica, que hoje é a que estamos, é a do momento, mas se você parar para pensar antes das eleições, antes dessa polarização, a nossa capacidade de perda de diálogo, e principalmente eu tenho visto uma coisa, uma binarização do indivíduo. Parece que nós cada vez mais estamos perdendo a capacidade de transitar naquela zona cinzenta entre o branco e o preto, e a gente está vendo o mundo como um sistema binário, no sim ou não, e aí isso, na verdade, desumaniza a gente.
Sim, é muito curioso isso que você está falando, né, professor, porque eu vejo que por trás disso tudo, do fenômeno político, está o religioso. Né? Tá. A quantidade de intolerância religiosa, inclusive segmentando o meio político, é gigantesca. Até porque muito dessa violência simbólica que está vindo aí é contra a mulher, é contra as diferenças sociais que hoje são gritantes, elas nascem no discurso religioso. E que não tem nada a ver com o que era para ser a religião. Um cristão hoje pedante, né, ignorante, né, ele pega a faca e mata para defender uma coisa que não tem nada a ver com a palavra, com a Bíblia, com Jesus. Né? Então é muito curioso esse fenômeno. Né? Mas, professor Leoton Dato, de novo, está faltando a pessoa assumir a sombra dela, né? De Tá, olhar para si, de se ver, de ter maturidade, de não bancar. Porque o que eu estou vendo hoje, professor Leoton Dato, né, nas minhas vivências coletivas, e seja na música, seja como analista, é muito adulto dando piti, pior que criança de 5 anos de idade, né? Tá dando birra, tá dando xerique. Ei, mas você não vai votar no meu candidato, né? E sai xingando os outros no grupo da família, caçando confusão no prédio, no boteco, né? Que é exato. isso, professor Leoton Dato? Eu acho que está faltando esse confronto com esses aspectos sombrios. Que, óbvio, que a gente sabe que por um lado é doloroso, mas é necessário para o quê? Para o crescimento, né? E para o desenvolvimento psíquico. Ora, eu percebo como se houvessem grandes adolescentes, né? E tem um Mas psicanalista. eu vou discordar, me perdoe, eu não sou de fazer isso. Eu acho que não é adolescente, não. Que Não, adolescente ainda gosta de fazer o rolê com a galera. Adolescente adora andar com gente esquisita e diferente. Acho que é bem infantil mesmo, sabe? É 6 anos de ainda é pior, idade. né? Que adolescente ainda sai no rolê com a galera, arruma uns amigos com cabelo verde, moicano, leva para casa, sabe, para assustar o pai e a mãe e focar. Então vamos lá. A criança birrenta? Eu a próprio, né? 5 anos de idade, né? Que dá chilique lá porque a mãe não comprou a balinha verde que ela queria, né? Cara, se o seu presidente falar do Bilal dele em pleno 7 de setembro, sabe? Imbrochável, O imbrochável. assunto primordial para o presidente, e aqui, mais uma vez, eu também sou apartidário, a questão não é essa, Uhum. mas que pauta é essa, meu Deus, sabe? Assim, Olha, o nosso querido Freud já falava o que que é quem muito aquilo, cara? fala, pouco faz. Eu não A costumo ter sociedade, vergonha, eu não a costumo ter sociedade vergonha brasileira de alheia. hoje. Na verdade, eu não tenho nem a própria, quanto mais a alheia. E Né? aí, nesse foi um dos raros episódios da minha vida que eu peguei e falei, gente. Olha, a Sociedade Brasileira de Urologia deve ter entrado em festa após isso, viu? Porque, olha. Mas o grande fato que me chama a atenção disso tudo é porque até o professor Tiago trouxe um tema que eu achei interessante, é o fato jurídico, né? E o que a Isso. gente está lidando não são fatos, são fantasias transpostas em fatos. Você tá vendo o cara, de repente, trazendo o problema dele domiciliar lá, sabe, meio cantando Silvio Santos, né? A pipa do vovô não sobe mais. Oi, lembra dessa marchinha de carnaval divertida, né? E o Uhum. cara botando isso na roda, né? Falando mal dele mesmo, porque esse é o tipo de afirmação que às vezes você comentar com um amigo numa rodinha, num boteco, fazer uma graceza, uma brincadeira é legal, eu acho até divertido, né? Uhum. Agora, né, num púlpito, né, com plateia, com todo mundo, sabe? É meio piada de costinha, né? Uma coisa meio assim, ó, que aqui não cabe, né? Tá? E de repente a gente pega uma fantasia, uma narrativa distorcida, né? Joga no meio do que era para ser o fato, né? E o mais louco que a galera começa a brigar por causa disso, de um jeito tão distorcido, Uhum. sabe? Por exemplo, agora tem uma discussão aí sobre a luta do bem contra o mal. Quem que é bem, gente, no meio da política? Quem que é mal? Como é que Exato. é isso? Peraí, me traduz isso aqui, porque eu não estou entendendo. Né? Por que que a fantasia está transpondo a realidade? E por que que as pessoas, de uma forma inconsciente, estão transformando isso em assédio?
e deturpando, né? Por exemplo, essa luta do bem contra o mal num lugar original, tem um outro sentido, deturpando o sentido original dos fatos e que realmente transpondo a fantasia para a realidade, como um grande nós contra eles, né? Isso, mas quem que são nós, quem que são eles, né? E é onde eu falo. A coisa está tão imatura que eu estou vendo guerras dentro de famílias, né? Nós temos esse discurso bonito da família, família cristã, família tradicional brasileira, mas a galera está gerando guerra interna entre a família que a galera está parando de conversar. Não, tem família que tem 2 grupos de WhatsApp. Tem. Num grupo pode discutir política, no outro não. Olha a esquizofrenia. Pois é, A histeria que nós estamos. São 2 famílias numa só. Não, e professor Tiago, eu que sou debochado, todo mundo que assiste sabe disso. Eu gosto da polêmica, eu gosto do deboche, eu gosto do humor. Viva a TV pirata, né? Viva Trapalhões, Pica-Pau, eu gosto do politicamente incorreto, né? Cara, hoje você não pode brincar. Não. Vocês sabem qual foi o presidente da República que mais teve sacanagem em cima dele na história do Brasil, através dos humoristas? Fernando Né? Henrique? Não, Itamar Franco. Itamar Franco. Boa. Cara, tudo quanto era humorista imitava ele, aquele jeito meio lento dele, mineiro de ser. O Barbosa da TV Pirata era a representação dele. Você lembra do Barbosa? Barbosa, né? Cara, todo humorista imitava o Itamar Franco. Foi ele que foi o episódio da Sapucaí, não foi? Com a modelo que tava só de camiseta. Sim, também, né? Ele também não ajudou sem calcinha. Muito também. Ele também não ajudou muito, não. Mas aquilo lá, ele caiu de inocente na coisa. O pessoal olhou pra cima, ela tava sem calcinha, o pessoal até brincava na época. Olha o que o Lula tá fazendo do lado de Itamar. Essa piada rodou até, gente, até no Jornal Nacional, fantástico, né? E por causa disso, você não via ninguém matar por causa de Itamar ou querer morrer por causa de Itamar. Pelo contrário, ele mesmo fazia piada com ele, brincava com os humoristas. De repente a gente saiu disso, que você não pode mais brincar. Uhum. Né? E nós estamos, gente, sob censura. A loucura mas aí é onde eu jogo para vocês dois agora. Sim. Eu queria jogar para vocês dois agora, porque, de novo, volta naquilo que a gente estava conversando ali no início. Essas disputas, essas discussões partidárias e outras, que podem ser religiosas, é igual eu vejo assim, é só a forma que se canaliza, e aí a área de vocês, é por isso que eu estou jogando para vocês. Que frustração que é essa? Que ódio é esse? O que nós, em pleno século XXI, sabe, depois de tudo que nós vivenciamos em termos de experiência humana, como 2 guerras, final de Guerra Fria, o sonho de uma sociedade global, unificada, transposição de fronteiras, interconectividade, sabe? Olha aqui onde nós estamos, aqui nós 3 agora, nesse exato instante. Aí, num momento de crescimento, de escuta, de diálogo, ou seja, não dá para culpar a tecnologia pelos nossos erros, sabe? Não dá para culpar a tecnologia pelo que está acontecendo, mas o que está acontecendo? Essa infantilização da sociedade, essa ré nesse processo de amadurecimento, porque o que acontece? O assédio moral ele tem uma via de mão dupla. Realmente temos muitas condutas de assédio moral onde pessoas intimidam outras. Mas lá do outro também, nós temos muitas pessoas que denunciam assédio moral que quando você investiga e olha bem a fundo, na verdade são pessoas que não suportam frustrações, não suportam um determinado não suportam uma carga de trabalho mais exaltada, sabe, mais forte. Então tem uma mão dupla, temos sim não estou negando o assédio moral existe, e isso existe mesmo, tem pessoas que se valem de sua função de hierarquia para atemorizar pessoas, mas lá do outro também, e a gente tem visto muito isso, pessoas que não têm aquele mínimo de tolerância com frustração, fracasso, com dificuldades do dia a dia,
aquelas coisas de viver em sociedade. Eu não, entendeu? Eu tô aqui com vocês, Sim. nós vamos, cada um passa a palavra para o outro, pede por favor, aí de repente eu não passo a palavra para o Jorge se irrita, desliga a câmera, vai embora. Não, também, a live é minha, eu vou embora. Sim. E hoje está muito comum essa imaturidade da criança birrenta de 5 anos, né? Professor Léo? Exato. Eu ia até brincar, Thiago, o Playmobil é meu, eu vou levar ele agora. Né? Eu acho que é crescente isso, né? E vou trazer uma outra fantasia aqui, que eu acho que é colocada, onde todo mundo tem que ser feliz, tem que ser, como o Jorge fala, tem que ser um case de sucesso, enfim. Se você tem isso colocado, né, pregado quase como uma, entre aspas, religião, né, não tem lugar para frustração, né? Não tem lugar para o confronto com a angústia, com a frustração, com o não, e um não enquanto não conseguiu ou não foi dessa vez, quer dizer, e isso vai gerando também pessoas cada vez mais frustradas, né? E mais revoltadas com isso, e consigo, né? Mas inconscientes de si. Inábeis, né? Inábeis de lidar com esse sentimento. Porque ninguém gosta de ser frustrado, ninguém gosta de sentir medo, ninguém gosta do fracasso, de falhar numa tarefa. Só que isso também faz parte do processo, eu acho. Posso estar errado, desculpa, mas do processo de amadurecimento. Você tem que entender que o mundo não está no seu umbigo. Com certeza, professor. E o louco disso, que não só frustração, mas também saber lidar com os relacionamentos, dentro disso, né? Você não tem que dar, sabe? Por exemplo, hoje, eu falo, o político não sabe mais se portar como político. Porque Sim. ele vai ser cobrado. O papel da imprensa não é alisar o político, é falar, cadê a ponte que você prometeu? Cadê o dinheiro da ponte que você fez? Né? O pessoal usa aquela expressão jornalismo investigativo. Mas a imprensa não é comprada. Né? E é da natureza, por exemplo, do jornalismo, da promotoria, né? Da oposição cobrar. E a galera sai, né, querendo dar tapa na cara, falando que é inimigo de morte, porque, né, o meu candidato é um santo, é um anjo. Oi, como assim? Né? E fora o que a gente tem visto políticos hoje, e eu não estou falando só de presidente, a gente pode falar de governador, prefeito, deputado, vereador, que faz merda, tá? Que faz muita coisa, aquelas asneirices que você fala, meu Deus, ele não está fazendo isso, não. Ele está dando motivo, né? É a história que o professor Tiago trouxe do imbrochável, né? Que, cara, eu também, eu fiquei vendo aquilo, o professor Tiago, eu falava, cara, ele não está fazendo isso, não. Oh, meu Deus, né? Eu não enxergo, e o pessoal ainda falando que depois ele foi beijar a esposa dele lá, ela fez aquela cara de nojo, assim, beija não, por favor, sabe? Cara, como é que você detona com você mesmo assim em público? Eu fico fascinado no sentido de horror a isso, né? Eu não acho isso legal. Porque você não está ferindo só o decoro, né? Você está se auto-boicotando sem perceber que está fazendo isso. É o cara que está feio na festa e que acha que está abafando. Ah, que legal, né? Você detona e se detona, né, Jorge? Exato. Auto-boicote. Não, bom. Auto-boicote. E aí? Foi uma obra que me marcou muito, o Medalhão, do Machado de Assis. E você também tem ali no Quincas Borba, Salvo o Melhor Juízo, uma frase que o personagem Quincas fala para o futuro filho dele: nossa, você será um grande político, você fará discursos memoráveis no parlamento. Então você percebe ali naquele período uma questão, tá me fugindo a palavra, mas uma questão assim, a política, ela tinha esse decoro. O político, o estadista, o velho estadista, a pessoa que se predispunha
a representar o povo, ele mesmo cobrava dele uma postura, um tipo de, ainda que fosse falseada. Quando a gente lê o medalhão, a gente sabe disso, é falseado. Mas tinha o constrangimento, que é igual o Jorge lá no início falou, nossa, perderam o constrangimento. Tinha o constrangimento dele realmente aparentar ser um cidadão com as mais nobres virtudes possíveis. Com as mais nobres virtudes possíveis. E hoje, parece que quanto menos virtude a pessoa demonstrar, mais ela vai ser aceita, mais ela vai receber essa atenção desmedida. Por quê? Porque está nivelando por baixo, eu acho. Exatamente, né? Está nivelando por baixo. A pessoa olha, antigamente, nossa, eu quero ser um grande estadista, um grande político como esse cara. Você pega aí um JK, um Tancredo, nossa, eu vou... O que ele fez para estar ali? Entendeu? E aí você traz a coisa aqui para baixo, não, se esse cara fez isso, chegou nesse cargo assim, eu também não preciso fazer nada, não. Eu preciso falar da minha mulher, eu preciso xingar uns 3, 4 aqui, criticar a imprensa, porque, né, ciência não serve para nada, né? O que vale a cabeça, chove porque meu dedão tá coçando. Essa é a explicação. E eu preciso causar, né? Você sabe que esses dias eu estava conversando com uma amiga, né? E ela me mandou um negócio que, olha, sabe quem está se candidatando agora? Kid Bengala. Cara, adorei a propaganda dele, cara, achei o máximo. Aí o Jorge, inclusive, é cabo eleitoral com trocadilho. Eu ri demais da propaganda dele. Ele, aqui em Goiás, a Maria Machadão, que é dona de uma casa de entretenimento adulto, né? Você tem que... A propaganda dela falando, eu dei muito por Goiás, quero dar mais ainda, candidata a deputada federal, né? Retira o D e vote em mim, né? Justo. Essas figuras pitorescas sempre existiram, sempre vão existir, inclusive figuras Jorge, você não vai fugir da pergunta. Você é cabo eleitoral do Kid Bengala com trocadilho ou sem? Rapaz, o que eu dei de risada, só cabo eleitoral, sim, eu gosto mal feito, a política é feita disso. Inclusive nos candidatos da política que me surpreenderam nos últimos anos foi o Romário, né, que tinha algumas questões, mas deu uma regularizada muito boa na área dos deficientes no Brasil. O Tiririca me surpreendeu, muito embora tenha sido um grande voto de protesto, porque ele regularizou a vida do artista de rua e dos romenos, dos ciganos no Brasil, mesmo com todo aquele deboche dele lá, aquela coisa do voto de protesto. Então também eu não quem julgo por acompanhou aí. o Tiririca nas legislaturas dele percebeu que o palhaço é só no horário eleitoral. Sim, porque exato. ele fez. Essa questão dele regularizar. Quem teve essa preocupação de ver o que essas pessoas. Ali, eles perdem questões como preparação, que essas coisas. O seu áudio, professor, reduziu aqui. Isso eu achei que era só no meu. Não, baixou muito o seu áudio aqui, professor Tiago. Desculpa, porque eu tô pelo celular e ligaram aqui, cortaram, desculpa. Assim, né, o Tiririca regularizou, eu que sou artista, sou músico também, ele regularizou para o artista de rua isso virar profissão. Uhum. Né, a gente está falando aí de quase 1 milhão de pessoas, né, que não recolhem imposto, que não... Né, então, a gente tem essa questão até do quem que presta, né? A gente tem essa mania também de bater carimbo, de não conhecer, de não ver proposta. Até que a gente está falando, você conhece as propostas do seu candidato? Você está mobilizado? Porque às vezes um cara desse que vem até nessa brincadeira aí faz muito mais coisa do que, né, políticos aí consagrados, né? Esse cara sabe que é passar fome. Esse cara sabe que é ser discriminado. Esse cara sabe o que é ter filho no mês e não poder pôr numa escola boa, levar no hospital de qualidade. Um artista de rua, né, professor Tiago, artista de rua, você tá reconhecendo profissão de quantos milhares de pessoas aqui no Brasil, que é um trabalho ali, o cara tá na esquina ali tocando um violino, com um chapéuzinho, não sei o quê, mas essa pessoa pode recolher imposto, que essa pessoa também vai aposentar.
Essa pessoa também gira a economia. E Né? essa Então dá o status de pessoa, ela alimenta o espírito. Sim. E quantas vezes eu não vi artistas de rua aí fenomenais, cara, que você fala, meu, esse cara pra estar tocando no Maxwell Square Garden lá, sabe? É para estar tocando em qualquer casa, grande casa de show internacional aí, que vale a pena pagar o show dela. Então, a gente está falando de reconhecimento de cidadania. As pessoas têm que ter reconhecimento da cidadania. Isso é muito bom. Agora, o que a gente está lidando não é a pessoa que vai lá, faz por baixo dos panos, consegue desenvolver até uma legislatura legal, né? Porque tem muita gente aí que, né, é ovacionado socialmente e o cara é um pulha. O cara não faz porcaria nenhuma. Tanto é que me assusta muito que no nosso debate eleitoral, né, da atualidade, muito pouco se fala de proposta política. Uhum. E se a gente for fazer uma análise de proposta econômica, aí você vê que os caras não têm proposta nenhuma para mexer com a economia. Porque o discurso é religioso, o discurso é isso, é aquilo, mas não tem proposta para a economia. E aí eu fico de cabelo em pé, falo, ué, o que é isso? Ou então é o ataque, né? Que candidato é esse, né? Exato. Ou então fica um atacando o outro sem a gente poder ver o que aquele candidato vai trazer enquanto proposta, você pode entender e analisar, né? É aquela história, eu vou voltar lá para o nosso time de futebol da nossa juventude, aí, quando todo mundo estava na pré-adolescência, 10, 11 anos de idade. Cara, a gente não ganha jogo de futebol no grito, não, galera. É com bola no pé. E não adianta dar chilique no campinho, que eu vou levar a bola embora, porque você está levando de goleada de 6-0. Cadê a bola no pé? Quando a gente pensa em política, principalmente, né, Leonardo, nessa nossa raiz histórica, né, nessa raiz de historiador, e eu sempre que eu tenho problema, eu volto nos gregos, né, lá a gente resolve muita coisa. E a gente volta na velha polis, e lá na velha polis você vê que o que é a polis ali, a ágora, era um espaço de discussão, era um espaço de debate. Você pega ali os diálogos, olha que diálogos, sabe? Não é discurso, é diálogo. Discurso é de um só, enquanto os outros ouvem. É diálogo. E eu queria ver nessa perspectiva de vocês, porque eu estou muito preocupado com isso. Estou muito preocupado com isso. Isso é sintomático. Infelizmente, eu ganho dinheiro com essa miséria humana. Porque é quando o diálogo não resolve, não funciona, e é o que eu bato diuturnamente com os meus alunos. Um bom advogado resolve seu problema na justiça. O advogado do século XXI, um grande advogado, vai resolver seu problema negociando. Não vai nem passar na porta do judiciário. Porque ir para o judiciário é ruim para todo mundo. Ninguém foi ao judiciário, mesmo que ganhou, e voltou 100%, sabe? Ninguém ganha 100%. Todo mundo ou perde tempo, ou perde questões emocionais, financeiro, pelo simples fato de você já ter que contratar um advogado, você já vai, ainda que você ganhe o que você queria, você vai ter todo um gasto. Não tem processo que dura menos de 3 anos. Não tem processo. Ou seja, você numa ótica espírita, você cria um obsessor para você ali nos próximos 3, 4 anos, você cria uma entidade que vai ficar presa, tio. Pior que não dá para fazer despacho. Não à toa que é um dos atos ordinatórios, é o despacho mesmo. O nome é despacho. Muito bom. E o que me chama a atenção dentro... Perfeito. Que metáfora. Excelente, Leonardo, excelente. Agora eu entendi. Eu nunca tinha entendido o nome dessa peça. Finalmente, eu vou, inclusive, acrescentar isso no meu plano de ensino. E é curioso até que tem os despachos iniciais, os medianos, os finais, né? E haja oferenda, né?
Justo. Mas é curioso dentro disso tudo que a gente está conversando, que é o que mais me chama a atenção na natureza, até do assédio, gente, que é o caráter intimidatório. É o cálice, a censura intensa que nós estamos vivendo, inclusive para fazer esse diálogo. Uhum. Né? O que a gente naturalizou, né? Esse processo como um todo, né? Sim. E aí, professor Léo? Eu tava pensando, né? O Tiago evocou a história dos gregos. Poxa, Tiago, eu lembrei, né? Eu sempre vou trazer um deus, ou uma deusa, né? Eu acho que você tava com saudade dela, Jorge. Hum. Aeres, deusa da discórdia. Hum. É, porque fazia tempo que eu não falava dela. Eu senti na sua cara uma certa saudade, viu, Jorge? Olha, eu gosto dela, respeito, a reverencio, mas não quero ela perto, não, viu? Com todo respeito, viu, dona Érica? Que já chega o que a gente está vendo no nosso mundo hoje, né? E é engraçado que quando você vê esse enquanto arquétipo, né, a Ares constelada, eu costumo falar que a Ares não vem sozinha, né? Ela vem com seus 14 filhos, Ah, ou às vezes um, às vezes outro, né? Mas acho que é engraçado, no sentido de curioso, né? O, o quanto que esses filhos, né, estão aí, né? E que vão causar, por exemplo, tanto a fome, né, enfim, mas as aflições enquanto algos, né, as carnificinas, né, a ruína, o falso juramento, os mini, né, mostrando as batalhas, né, o quanto que o combate, né, Maquet, quanto que essa questão ativa enquanto arquétipo também traz todo um cenário que se manifesta também no coletivo, né? É justo. curioso, Léo, deixa eu perguntar, quem é que casou com ela? Foi a política, foi a religião? Porque Ela tinha uma. querer levar lá para casa também, o cara não é muito bom do juízo, né? Ah, você querer casar com a barraqueira da rua, o cara não pode estar batendo muito bem. Ou ele tá com a autoestima muito baixa. Essa criatura também não tá muito legal, não. É um Jorge, tarado só uma quanto pergunta: mais, você né? desligou sua câmera ou Isso. foi Hã? proposital? Ah, Sua câmera está peraí. desligada. Foi proposital? Só para Não, É, deixa eu arrumar a gente aqui. perdeu a sua imagem. isso. Eu estava até lembrando, um dos filhos da Ares, eu lembrei agora, Tiago e Jorge, é justamente o Pseudo. Como Qual- que. A Ares é filha de quem, Leodato? Eu não tô lembrando da raiz, das relações de parentesco dela, as origens dela. A Ares é filha da Nyx, né? Hum, Aí você já vê que vai dar ruim, Thiago. Filha da Nyx, né? E será que não temos aí uma maçã de ouro nesse sentido? Todo mundo lá brigando e se degladiando, né? pelo pomo. Isso. Né? Apareceu, Jorge. Estamos contigo, Jorge. Isso. Porque eu estava vendo aqui o que aconteceu. É problema de conexão, né? A nossa grandiosa e magnífica internet, né? 100%. Enquadramento, visibilidade total. Ok, tranquilo. É curioso, né, Léo? Porque quem é que quer casar com a confusão? Uhum. Né? Quem é que quer casar com a discórdia? Né? Quem é que quer fazer filho na discórdia? Né? Será que esse é papel da religião? Esse é papel da política? Né? Exato. Quem que quer casar com o barraqueiro, com a barraqueira? E casa, né? Inclusive entrando em relacionamentos abusivos e tóxicos, né?
Porque eu não imagino ela, com todo o respeito que eu tenho à criatura aí, mítica, né? Ela não vai chegar te chamando de amorzinho de noite, te trazendo flores, né? Eu acredito que não. Eu acho que vai ser um, desculpem, um tiro, uma pancadaria e confusão. Espere isso. Né? O caos seduz. Oh. E bote sedução nisso, Casar, não né? sei se eu casaria, não. Uma saidinha pra ver no que dá, só pra. Rapaz, eu Uma passo. Eu cervejinha na confesso que eu sexta. já fui Por que adolescente. não? Que mal que eu fazer? Professor Tiago, eu já fui adolescente, eu passo, viu? Eu passo. Aprende a gostar de mim, porque é muita dor de cabeça, né? E às vezes é aquela aventura que você fica enrolado nela há 15 anos, né? Por causa de uma saidinha, de uma, desculpa a expressão, gente, mas de meia foda, né? Porque não é nem uma foda inteira, né? Justo. Quem nunca? Pois é. Que atira a primeira pedra aqui. Então, gente, eu quero pegar essa questão da censura. Até que ponto essa censura imposta na sociedade também a gente não pode olhar para ela como uma questão até de assédio? Porque nós estamos vivendo a intimidação feita no 12. A galera tá. Não basta olhar feio, como vai te gerar um mal-estar? O que você está fazendo aqui? Não ande comigo. Até que ponto isso pode ser visto também, né? A censura enquanto assédio. E como violência também, né? Uma forma de Sim. manifestação daquela violência simbólica que nós estamos trazendo aqui desde o início, né? O próprio Sim. ato de censurar, é de calar, de conferir o outro aquela. E aí, de novo, os gregos, a persona. Porque um dos atributos da persona é a expressão, é se expressar. E se você nega o outro a possibilidade de se expressar, você nega ele enquanto pessoa. E o que é louco para mim dessa história toda, nós estamos aí sobre censura, vivendo uma cultura de assédio, e o discurso atravessado do outro lado é falar de liberdade de expressão. Oi? Como assim? Ou então, 10 minutos, Jorge. Ou então, qual liberdade de expressão nós estamos falando? Qual expressão, qual liberdade é essa? Sim, porque também a gente, mesmo no direito, a gente não tem nada absoluto. Uhum. Não dá para eu invocar o terceiro Reich aqui e falar que é gosto meu. Não é? Entende? Então Não pode ser nazista, não? Nada no direito. Eu sei que não te disseram isso, Jorge, mas eu sei que nunca te contaram isso, mas não pode. Entendeu? Não pode comer brigadeiro antes do almoço, porque você tira sua fome. E segundo, não pode ser nazista. São duas lições de vida que todo mundo tem que aprender ali na infância. Não coma bolacha antes do almoço. Segundo, não crie campos de concentração físicos ou imaginários. Exato. E essa censura em clausura, né? Você não dá o direito do indivíduo se manifestar. Aí o que acontece? Tem medo de se manifestar, medo de falar. Né, Jorge? E aí? Então, você não consegue se colocar. Às vezes, isso aconteceu comigo esses dias, gente. Em uma aula. Né? Eu estava dando uma aula, a pessoa foi tão belicosa, censurando, que você sabe quando você paralisei por alguns segundos ali, né? E voltei. O show tem que continuar, mas sabe, eu fiquei assustado com aquela posição tão bélica num espaço e num momento de construção de conhecimento. Para mim, esse é o ponto. Porque como é que a gente vai aprender? Eu preciso falar com você, eu preciso te ouvir, você precisa poder falar comigo e ser ouvido. E aí,
nesse processo, boa e velha dialética, de tese, antítese, síntese, e a gente vai de troca, concordando ou discordando, nós caminhamos. E se não tivesse esse canal aberto, não tivesse a possibilidade, nós, enquanto espécie, nós, enquanto sociedade, como é que a gente desenvolve? Né? E fora o que, professor Tiago, tem alguns professores que a metodologia dele, eu tive um professor de psiquiatria fenomenal, doutor Inácio, era até preceptor na Beneficência Portuguesa. Cara, ele era 100% provocativo. Ele era daqueles professores que desafiava a gente no modo da ignorância, até não no sentido de te humilhar ou coisa que vale, mas ele era provocador. Se vira, tu não quer atender esquizofrênico, o cara nunca leu nada, aqui é o livro de 500 páginas, lê até amanhã esse é o primeiro atendimento. Até numa cultura de ajudar você a crescer, mas era provocativo. Isso, só que hoje pode ser assédio. Esse é o problema. O professor hoje fizer isso hoje, ele pode realmente sofrer um processo por assédio, ou uma denúncia, alguma coisa, uma representação por assédio. Como assim? Você tá... Até porque, primeiro, a coisa mais absurda do mundo é um professor passar um livro para um aluno ler. Parece que você está xingando a mãe desse jeito. Esse livro é para você ler. O cara, como assim eu tenho que ler um livro? Isso numa universidade, né? Legal, eu acho isso fantástico, né? Não, um dia na faculdade de História, lá, o professor me passou um livro lá em uma semana, eu estava fazendo uma pesquisa lá para o CNPq, lá, já com prazo, doido, naquelas correrias desgramadas. O cara me passou um livro de 400 páginas, eu li no desespero, fichei, fiz o que deu para fazer. Cheguei, professor, pelo amor de Deus, eu não estou dando conta de jeito nenhum de relacionar esse livro aqui com o meu objeto de pesquisa. Desculpa, não consegui. E ele, não, realmente, esse livro não tem nada a ver com seu objeto, não, mas nenhuma leitura é perdida. Beleza, obrigado. E o que é curioso hoje... Desculpa, Jorge, ele ainda invocou uma rua. Não esqueça da bagagem do historiador, tá lá na mochila, tá lá na sua bagagem. E o que é curioso disso tudo, gente, é que censura é essa que a gente está legitimando? Inclusive enquanto contexto de violência simbólica, né? Por que a gente tem que calar os outros? Seja para qual posicionamento isso for, né? Sim. Sim. E a gente volta lá em Voltaire, né? Posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defendo e morro pelo direito que tens de dizê-las. Olha lá, tá lá atrás. Voltaire, todos, né? Toda a grande discussão filosófica vem daí, né? O direito à liberdade, né? Sabe, é uma coisa que já era para estar introjectada em nós, enquanto civilização, não é? Poxa, não surgiu ontem. Não foi ontem à noite que Voltaire disse isso. Sim. Todo o movimento iluminista, a reforma protestante, se a gente for olhar o próprio avanço da era industrial, as discussões filosóficas de tudo isso, né, pós-Idade Média, tinham esse cenário, né, de discutir o direito do cidadão, a constituição da ideia de sujeito, a liberdade de expressão. Aliás, inclusive durante toda a questão, né, da Segunda Guerra Mundial, nunca foi tão discutida o que era a liberdade, né, o direito à liberdade, né? A Estátua da Liberdade foi um presente dado pelos franceses representando isso, né? E, de repente, as pessoas estão falando cala a boca, né? Querendo legitimar o direito ao coronelismo, né? Eu mando e você silencia, senão você vai ser expulso do grupo da família porque não pode brincar. E aí, né? Gente, infelizmente, o nosso tempo está esgotando, né? Esse é outro tema que não fecha. Ele é eterno, mas que espero que esteja trazendo muitas reflexões para quem está nos assistindo, né, de se constitucionalizar, inclusive, na verdade, de se tomar muito cuidado com... Será que você não está cometendo assédio ou mandando os outros calarem a boca? Até que ponto as atitudes que estão acontecendo na nossa sociedade não são tipicamente criminosas, né? Por intolerância, por desrespeito.
É a pergunta que eu quero deixar aqui no ar. Passo as palavras finais para o professor Tiago, né? Muito obrigado, maravilhoso. Agradeço demais o convite. Complementa a sua pergunta. Por que que você precisa mandar alguém calar a boca? Entendeu? Por que que você, a pessoa, por que que você, quando, próxima vez que for mandar alguém calar a boca, você não quiser ouvir uma pessoa, por que que você está cortando? Por que que você está fechando esse canal de comunicação com essa pessoa? Eu acho que é sempre bom vir de dentro para fora também. Leonardo, uma alegria enorme estar na sua presença. Jorge, muito obrigado de novo pelo convite. Podem contar sempre, sempre comigo. Professor Leodonato. Tiago, o prazer é nosso. É muito bom estar aqui, a gente pensar sobre temas tão relevantes, tão atuais. É sempre um prazer estar aqui, gente. Muito bom. Pessoal, toda semana a gente está fazendo uma live de saúde mental. Nós estamos sob censura, porque nós estamos questionando os grandes valores da nossa sociedade, trazendo, inclusive, para a atualidade, temas muito vinculados não só à psicologia analítica, mas são temas do espírito do nosso tempo. Está atual, gente. Né? E não transforme seu voto numa bala de revólver. Muita atenção, né? Utilize da política, né? Vote consciente, escolha candidatos que têm propostas reais. Não vote em fantasia. Né? Não seja essa pessoa iludida com a vida. Tá? Pelo amor de Deus, não vote, né, em pessoas que estão somente na fantasia. Mais do que nunca a gente precisa de realidade, de bom senso, de pessoas. Vote em pessoas equilibradas. Não vote em quem ataca. Tá bom? E até a nossa próxima live.